Olá! Então, hoje é quarta-feira, né? E aí a Pro está passando aqui para mostrar para vocês que a Pro trouxe uma caixa. Olha a caixa. E sabe do que essa caixa vai falar? Esta caixa vai falar da Páscoa. Essa é a nossa caixa da Páscoa. Então, ó, a Pro vai abrir essa caixa da Páscoa. E sabe o que tem aqui dentro? Aqui dentro tem uma corrente. Olha só essa corrente. Sabe por que a Pro trouxe essa corrente para vocês? Porque o povo de Deus, né, ele era como se fosse preso ao Egito, aprisionado. O faraó prendia o povo de Deus e escravizava o povo de Deus. Não deixava o povo de Deus seguir, não deixava o povo de Deus ir, o povo de Deus liberto, seguir a Deus. E o pessoal era como se fosse um escravo do faraó. Então, Deus mandou algumas pragas, permitiu que algumas coisas acontecessem, para que o faraó pudesse perceber que Deus, ele é o rei de tudo. Mas isso não aconteceu assim. E aí, Deus mandou as 10 pragas. E mesmo Deus mandando 9 coisas ruins acontecer, o faraó não acreditou que Deus era o Todo-Poderoso e acima de tudo. E não libertou o povo de Deus. Ele não libertou. Então Deus falou assim, para quem servia a Deus, quem tinha Deus, Deus mostrou, Deus conversou, né? E falou, olha, vou mandar uma praga que vai matar todos os filhos mais velhos de todas as casas. E para que proteja o povo de Deus, Deus pediu que eles escolhessem um carneiro e que pegasse esse carneiro, pegasse o sangue desse carneiro e passasse na porta da casa deles. Assim, quando desse a meia-noite, que a praga se passasse no Egito, as casas que tinham o sangue do cordeiro não seriam atingidas. E assim aconteceu. Deu meia-noite e todo mundo ouvia muitos gritos, muitos gritos, muitos gritos. E o povo que Deus tinha prometido proteger estava lá guardadinho, esperando tudo aquilo passar. E se passou. E aí o filho do faraó faleceu. E ele conseguiu e ele libertou todos os filhos de Deus. O faraó libertou e deixou aquelas pessoas seguirem o nosso Deus. E aí a Pro tá tirando aqui, ó, de dentro da caixa para vocês, uma Bíblia. E na Bíblia, Deus fala que nós somos pecadores, né? E que nós vencemos esse pecado. Não foi? A Pro vai contar como foi que a gente pode estar vencendo e já vencemos esse primeiro pecado. E não devemos mais voltar a pecar. Por quê, Projaiane? Ó, a Pro vai tirar outra coisa de dentro da caixa. Um coração. Quando nós pecamos, o nosso coraçãozinho fica dessa forma. Triste, ferido, machucado, né? E aí, não devemos ficar assim. Por quê? Mas nós temos o amor de Deus. Assim como o pessoal lá que foi liberto do Egito e que celebrava essa libertação como a festa da Páscoa, que deixa o coração feliz, alegre, né? Nós temos que na nossa Páscoa também ficar assim, feliz e alegre. Não devemos estar cometendo pecados para o nosso coraçãozinho não ficar assim, machucado e triste. Depois de um longo tempo, depois que os tempos se passaram, tá? Jesus veio à Terra, Jesus nasceu, né? Aqui na Terra. E depois de um tempo, Jesus pediu, foi até Jerusalém, a cidade de Jerusalém, e pediu que os seus discípulos, olha, preparassem um jumento, pegassem um jumentinho para ele. E lá foram seus discípulos.
seus discípulos pegaram esse jumentinho, colocaram a capa nesse jumentinho, arrumaram todo o jumentinho. Afinal, olha quem ia usar o jumentinho? O nosso Deus. O nosso Deus, nosso Jesus, ia usar o jumentinho. Não é verdade? Então ele deveria estar lindo. E lá entrou-se Jesus em Jerusalém com esse montado nesse jumentinho, e as pessoas começaram a colocar folha de palmeiras, as pessoas começaram a colocar tecidos para formar um tapete para Jesus passar. Mas mesmo assim, ainda tinha pessoas que não oravam. Tinham pessoas que não acreditavam em Jesus e que queriam matar Jesus, que queriam prender Jesus. E como prender o Filho de Deus? Como prender o nosso Pai Criador? Não podia ser qualquer prisão, não é verdade? E então, no meio daqueles discípulos que seguiam Jesus, teve uma pessoa que foi lá e traiu Jesus, que foi o Judas. Mas Jesus, ele já sabia de tudo que ia acontecer. Ele até ficou triste e chorou, mas ele reuniu os seus discípulos e pedissem que preparassem o pão, o vinho, uma ceia, que Jesus naquela noite iria ceiar com seus discípulos. Olha, a última ceia. E aí Jesus pegou o pão, repartiu entre os seus discípulos e disse para os seus discípulos que aquele pão simbolizava o corpo de Cristo. E ofereceu o vinho e falou que aquele vinho simbolizava o sangue dele, o sangue do novo cordeiro, que agora Jesus selava a aliança com a gente aqui na terra. Porque Jesus já sabia que entre esses discípulos alguém ia trair ele e ele seria morto. E aí ele deixou essa linda aliança conosco aqui da terra. Olha que bom. E assim, eles traíram Jesus, pegaram Jesus, colocaram, bateram, ele teve sede e não deram água para ele, deram vinagre, tiraram a roupa dele, pregaram ele, olha, em uma cruz, e mesmo pregado na cruz, chicoteado, Jesus falou assim: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que eles fazem. Olha como Jesus é bom, não é verdade? Por isso nós somos alegres. Nós somos alegres e felizes porque nós temos um Deus maravilhoso. E aí, colocaram Jesus nessa cruz, mataram Jesus, depois tiraram Jesus dessa cruz, colocaram em uma pedra, colocaram uma porta na pedra, tá vendo? Aqui, ó, de pedra na porta, e fecharam essa pedra com o corpo de Jesus lá dentro. Passaram-se um dia, 2 dias, e aí algumas das servas de Jesus foi lá colocar perfume no corpo de Jesus, ver se o corpo de Jesus estava lá naquela pedra. Quando elas chegaram, a pedra estava aberta, Jesus não estava mais lá, o corpo de Deus não estava mais lá. E aí, quando elas entraram, Jesus tinha ressuscitado. Jesus ressuscitou, ele voltou a morar no céu, ao lado do Pai dele, né? Elas lembraram, os discípulos lembraram que Jesus falaram para ele que ele seria morto e que ele seria ressuscitado. Então, Jesus está ressuscitado. O nosso Deus é um Deus vivo, não é verdade? E por conta desse amor de Deus, dessa ressurreição de Deus, essa nova ressurreição de Deus, o vínculo dessa aliança de Deus conosco que foi feito lá na Santa Ceia, nos deixa comemorar a Páscoa. Então, a nossa Páscoa, a gente acredita na ressurreição de Deus. Jesus vive, né? E aí, por Jesus viver e cuidar de nós, cuidar de nós com tanto amor, com tanto carinho, com tanta proteção, nosso coração fica desse jeito, ó, feliz. Nós ficamos felizes com o amor de Deus.
E esse é o verdadeiro significado da nossa Páscoa. A gente celebra a ressurreição e o amor de Deus com a gente. O amor que Deus tem conosco aqui na terra. Tá bom? Beijinho e tchau, tchau.